Dentre os marcos históricos japoneses que serviram de base para produções midiáticas, a unificação do Japão e suas consequências estão entre os mais adaptados. A primeira obra que me vem à mente quando penso nesse período é Vagabond, onde acompanhamos a figura histórica de Musashi Miyamoto, um dos maiores samurais da história do Japão, se não o maior. Ele lutou na Batalha de Sekigahara, que marcou o início do período Edo, também conhecido como Shogunato Tokugawa. Esse governo que promoveu uma relativa paz, porém implementou políticas de extremo isolamento econômico e controle interno. Alguns aspectos da época lembram o arco de Wano em One Piece, não apenas pela estética samurai, mas também pela estrutura político-social e pelo isolamento de Wano. O seriado Shogun, a gloriosa saga do Japão, traz de forma ficcional Yoshi Toranaga, personagem inspirado em Ieyasu Tokugawa e suas tramas políticas que culminaram na grande batalha de Sekigahara. Mas antes, um pouco de história. O período Sengoku é conhecido por sua estrutura política similar à dos feudos no Ocidente, marcado por uma série de conflitos internos, guerras civis e instabilidade política com várias facções competindo pelo poder e controle do país. Nesse momento, a figura dos samurais se consolida, sendo guerreiros militares que lutavam nas guerras em nome de seus daimyos, equivalentes ao senhor feudal do Ocidente. Por outro lado, os ninjas surgem como agentes especializados em espionagem, sabotagens e assassinatos, frequentemente contratados pelos daimyos para realizar tarefas secretas e operações clandestinas durante os conflitos. A unificação do Japão se deu por meio de 3 daimyos, sendo Oda Nobunaga, embora nunca tenha sido oficialmente nomeado Shogun, título dado pelo imperador que nesse período era apenas um símbolo, considerado o primeiro unificador do Japão. Ele era conhecido como um habilidoso estrategista militar extremamente impiedoso, frequentemente utilizava táticas brutais para eliminar seus inimigos sem hesitação, mas suas políticas, apesar disso, eram progressistas, incluindo a promoção do comércio e o incentivo à agricultura. Uma diferença de Oda durante os conflitos foi a utilização de armas de fogo portuguesas, que já tinham uma relação comercial com o Japão. Inclusive, chegou a incentivar o trabalho dos jesuítas para enfraquecer a influência dos monges budistas com quem disputava o poder político. Foi ele também que nomeou a figura de Ieyasu, conhecido como o primeiro samurai ocidental e negro. Oda foi traído por um de seus principais generais e cometeu seppuku. Inclusive, existem alguns indícios históricos de Ieyasu que estava presente nesse momento, embora não haja confirmação. A unificação japonesa continuou com Toyotomi Hideyoshi, um dos generais de Oda, que, assim como seu falecido senhor, nunca foi nomeado shogun. Apesar disso, ele mudou a política social e fez expedições expansionistas em outros países do Oriente. Ele estabeleceu uma ordem estrita que separava samurais, camponeses, artesãos e comerciantes, além de implementar a política de desarmamento da população, garantindo que apenas os samurais pudessem portar armas, o que reduziu o risco de revoltas e consolidou seu poder. Além disso, ele lançou 2 invasões à Coreia com o objetivo de expandir seu domínio e chegou a subjugar o que é hoje a capital de ambas, Sul e Norte. Porém, devido ao apoio dos chineses, a Coreia conseguiu resistir aos ataques japoneses. Antes de sua morte, Hideyoshi estabeleceu um conselho de 5 regentes para governar em nome de seu filho, fato que inicia a trama da série. Uma das principais subtramas é a discussão entre católicos, representado pelos jesuítas, e protestantes, caracterizados pelo Anjin, o piloto. Os jesuítas da série mostram ter uma forte influência político-econômica, ou seja, não estão ali apenas para catequizar, mas também são responsáveis direto pela negociação entre Portugal e o Japão, relação ameaçada tanto pela formação do Conselho de Regentes, quanto pela aparição do navegador inglês John Blackthorne, nomeado Anjin pelos japoneses. O Anjin partia em uma missão expedicionária holandesa para descobrir a rota marítima usada por portugueses e espanhóis e assim quebrar o monopólio econômico e a influência da Igreja Católica, destruindo e matando toda e qualquer base jesuíta que encontrasse. Durante boa parte da série, tanto os jesuítas quanto o Anjin se ameaçam e usam os pecados causados por essa guerra religiosa ocidental para tentar enganar e influenciar os que eles chamam de bárbaros japoneses, mas acabam se tornando ferramentas no jogo político deles. O Anjin e os portugueses agem como se fossem mais espertos que seus anfitriões, dizendo que seus rituais e crenças são doentios, mas a série foge desse estereótipo colonizador e traz uma nova visão. O piloto impõe seus rituais, dos quais ele próprio não se importa, mas suas palavras dão significado, e por causa de um maldito pássaro, uma pessoa morre. Os japoneses o veem com maus olhos e o tratam como um selvagem domesticado. Apesar disso, não o subestimam e utilizam toda a
sua influência aprendendo todas as táticas navais que o Anjin possui. O Anjin critica a cultura japonesa o tempo inteiro, mas quando finalmente recebe a oportunidade de retornar, não consegue se enxergar como um deles e fica perdido entre as duas realidades. A obediência e a lealdade se cruzam no limiar, mas divergem na ganância, dúvida e crenças de aceitar ou não a ideia de um destino predestinado, de aproveitar ou rejeitar o caminho glorioso da morte supostamente honrada. A lealdade dos subordinados entra em conflito com a estrutura social da obediência militar para com seus vassalos, que seguem o suzerano, que jura fidelidade à figura governante representada pelo castelo de Osaka. As mínimas atitudes, hesitações e a possibilidade do fracasso causam dois resultados: a traição causada pelo medo ou pela possibilidade de se tornar alguém maior, ou a própria morte por duvidar ou discordar do mestre. Até as relações familiares de pais e filhos são politizadas, pensadas para um propósito implícito, consolidando a estratégia de Toranaga, que sacrifica sem pensar duas vezes na possibilidade de alcançar seus objetivos. Os estrangeiros se veem como ferramentas políticas para gerar discórdia entre os opositores e transmitir conhecimento em troca dos produtos que revendem superfaturados no Ocidente. A discussão religiosa entre os regentes convertidos ao catolicismo, motivados pelos dinheiros e produtos, torna-se um empecilho para os líderes que têm como prioridade a morte de Toranaga, uma vez que para a igreja a eliminação do piloto protestante se torna mais importante. Para o Anjin, a relação comercial entre Portugal e Japão é desigual, pois Portugal os engana ao dar o mínimo de lucro que podem receber. Entretanto, existe outro aspecto. Os japoneses assimilam todo o conhecimento marítimo e armamentista, o que futuramente os torna independentes. A imagem eurocêntrica e religiosa do Anjin vai mudando à medida que ele se vê cada vez mais envolvido no conflito e aceita sua posição como servo de Toranaga. Seppuku, também conhecido como Harakiri, é um ritual que consiste em realizar um corte profundo no abdômen seguido por um corte horizontal para garantir uma morte rápida e digna. É retratado diversas vezes como uma maneira de preservar a honra própria e de sua família, demonstrando coragem e lealdade até na morte. Podia também ser usado como forma de protesto contra as políticas ou injustiças, onde o indivíduo escolheria morrer em vez de viver com a vergonha, ou como forma de domar o destino, escolhendo o próprio motivo e o momento de sua morte. A religião também destaca a desvalorização da vida em uma sociedade pautada nas aparências de lealdade e honra familiar. O erro ou a traição de parentes traz julgamentos e a vida se torna motivo de desonra e vergonha. Mariko, serva de Toranaga, aprendeu português com os jesuítas e se converteu ao catolicismo, tornando-se intérprete do Anjin e desenvolvendo uma relação cada vez mais próxima com ele pela forma como é tratada. O pai dela traiu e matou o antigo governante do Japão, resultando na sentença de morte para sua família. Embora tenha sido poupado por ser casada, desejava se juntar à família, mas seu marido negou isso dela. Na perspectiva dela, a vergonha de estar viva é mais dolorosa do que a morte, buscando nas crenças católicas o motivo para aceitar o que vê como grande injustiça, o fato de viver sobre a desonra do pecado de seu pai. Essa percepção da vida é um retrato da relação dos japoneses com a natureza, que se reflete nas construções de casas e arte, assunto que eu também falo um pouco nesse vídeo de Kaiju Number 8 que eu vou deixar em algum card. Eles precisam lidar com terremotos tão fortes que destroem cidades inteiras, tsunamis do tamanho de prédios, incêndios que consomem florestas e casas. Esses eventos ampliam a compreensão da beleza trágica da insignificância humana diante da natureza. Por esse motivo, as casas são construídas na mesma velocidade que caem, porque a morte está no ar, no mar e na terra. Nós vivemos e morremos e não controlamos nada além disso. Oi, eu sou o Forge. Se você curtiu o vídeo, deixa seu like e considere se inscrever no canal. Valeu!